Bom dia, crianças! Aqui é a professora Louise Saula e hoje nós vamos falar sobre essas questões interdisciplinares que estão na tela, que nós fizemos online, certo? Pelo Google Forms. Então, esses textos foram das questões interdisciplinares, a conquista dos direitos do negro no Brasil, a luta dos trabalhadores, o respeito ao outro, das páginas 125 a 133. Então, agora eu vou recapitular com vocês cada uma das questões para vocês verem, certo? A primeira questão, lá na página 125, começa a conquista dos direitos dos negros no Brasil. Em que ano foi assinada a Lei Áurea, que determinou a abolição da escravatura? Gente, nessa tabelinha que tem aqui na página, tá certinho, lá no ano, Lei Áurea, 1888, assinada no dia 13 de maio pela princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, a Lei Áurea determinou a abolição da escravatura no Brasil. Tudo uma questão de leitura, não é mesmo? Então, vamos lá, vamos colocar a resposta aqui. Como sou eu que fiz, eu não consigo colocar, mas depois eu vou pôr. Certo? Deixa eu entrar aqui. Gente, a professora está aprendendo a mexer com isso, então terão algumas falhas, óbvio, mas gerar um link preenchido automaticamente. Vamos lá. Daí eu consigo responder, certo? Eu vou preencher essas respostas. Em que ano foi assinada a Lei Áurea? Vocês poderiam colocar: a Lei Áurea foi assinada no ano de 1888 pela princesa Isabel. Ótimo. Ou a abolição da escravatura aconteceu em 1888. Ou simplesmente 1888. Só isso. Não precisava mais nada. Vou colocar as respostas mais simples, mas vou dizer as respostas mais complexas, tá? Quem lutava pelo fim da escravidão no Brasil naquela época? Vamos lá, ó. Na segunda metade do século XIX, muitas pessoas e associações passaram a ajudar os negros escravizados a fugir ou a comprar sua liberdade, pagando determinado valor ao proprietário. Além dos próprios africanos e afrodescendentes, muitos advogados, políticos, escritores, artistas e jornalistas lutaram pelo fim da escravidão no Brasil. Então, quem ajudava? Muitos. Não, tô lá na coisa aí, esqueci. Aqui, ó. Muitos advogados, jornalistas, escritores, quem mais? Artistas e políticos. Ajudavam, lutavam pelo fim da escravidão no Brasil. Certo? A número 3 é uma questão pessoal. Eu vou colocar só pessoal aqui. Mas o que vocês têm que escrever ali, o que vocês acham? Vou dar a minha opinião, do mesmo jeito que vocês vão dar a de vocês. Você acredita que há no Brasil preconceito racial? Acredito. Infelizmente, eu acredito que existe no mundo inteiro, porque nós vemos as pessoas menosprezarem as outras por causa da cor da pele. Essa foi minha resposta, certo? Como são combatidas as ideias e práticas preconceituosas? Através do trabalho escravo? Aí seria mais preconceito ainda. Através do movimento negro, nós vimos lá na página 127, ideias e práticas preconceituosas como essa são combatidas pelo movimento negro. Então, sim, é através do movimento negro que nós tentamos
combater essa ideia de preconceito, essa má ideia, né? Com a proibição de ações culturais e religiosas? Claro que não, porque se for assim, as ações culturais e religiosas, elas, como eu posso dizer, elas enaltecem ainda mais o fim do preconceito, né? A igualdade de raça. Quem foram os primeiros operários das fábricas brasileiras? Lembra que eu falei lá que na época que cresceu muito as indústrias no Brasil, eles não queriam colocar os negros? Os primeiros operários das fábricas brasileiras foram os imigrantes. Vocês podiam colocar completa ou simplesmente colocar. Foram os imigrantes. Vocês podiam colocar. Os primeiros operários das fábricas brasileiras foram os imigrantes. Certo? Os operários se organizaram para lutar por melhores condições de trabalho e formaram o quê? O sindicato, as indústrias ou os salários? Lá nós também vimos na página 129 a luta dos... Cadê? Deixa eu ver. Aqui. Situações como essas fizeram com que os operários se organizassem e lutassem por melhores condições de trabalho. Surgiram os primeiros sindicatos. Então, a resposta é sindicatos. Certo? Pesquise no dicionário e encontre o significado da palavra latifundiário. Então, eu vou abrir uma página aqui. Vou pesquisar. Latifundiário. Você tem o dicionário na sua casa, que a professora enviou. E você poderia pesquisar aqui. Latifundiário. Vamos ver significado, né? Significado. Relativo a latifúndio. Mas eu quero mais que isso. Eu quero qual é o significado de latifundiário. Um latifúndio é uma propriedade agrícola de grande extensão pertencente a uma única pessoa, uma única família ou empresa, e que se caracteriza exploração extensiva de seus recursos. O latifúndio tem sido tradicionalmente uma fonte de instabilidade social associada... Tá, ó, um latifúndio... Ó, eu só vou fazer isso aqui, ó. Ctrl+C, copiar, ou Ctrl+C, né? Volta lá. Para que eu possa voltar. E volto lá. E dou Ctrl+V. Então, o que é um latifundiário? Latifundiários são aqueles que são os donos dos latifúndios, que são donos de grandes extensões de terra. Era só eu fazer isso. Ctrl+C e Ctrl+V. Cite um exemplo de intolerância que ainda vemos na atualidade. Nós vemos intolerância. Tolerância. Podia colocar um só. Racial. De gênero, que é o machismo, o feminismo... Não, o feminismo não. É o femismo, que acha que a mulher é melhor que o homem. O machismo, que acha que o homem é melhor que a mulher. Racial, que acha que uma raça é melhor que outra, que também eu não gosto nem dessa palavra raça, porque eu acho que quem tem raça são os animais. E nós somos todos da raça humana. Gênero. Orientação sexual, que nós já falamos sobre isso. Cada um ama o ser humano que quer, não é mesmo? Todo mundo tem direito. O que mais que tem de coisa? De preconceito de idade, gente. A gente tem intolerância com idade. Os idosos são muito maltratados.
Então, de idade. O jovem também entra numa empresa, tem a intolerância do jovem aprendiz que está aprendendo o serviço. Ou você não contrata uma pessoa porque ela é nova demais, não tem experiência, ou porque ela é velha demais. Idade também tem intolerância, tá? Profissão, preconceito contra algumas profissões. Até mesmo no caso do professor, nós vemos muita intolerância com o professor. Vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Que nós vemos preconceito achando que professor é quando não tem mais nenhuma profissão, não tem nada para fazer, então vai ser professor, né? Contra profissões e etc. Certo? Religião, gente, não posso deixar de colocar religião. Nós conversamos tanto sobre isso, intolerância religiosa e etc. Certo? Para você, o que é bullying? Então, eu vou escrever aqui pessoal, porque cada um tem uma resposta pessoal, mas vocês podem escrever diversas coisas. Você pode colocar, é o seu pensamento. Para mim, bullying, o que é bullying? É você tratar o outro de uma forma que eles não está agradando ele. Seja dentro da escola, seja pelas redes sociais, seja no serviço. Você tratar o outro, quando uma piada não tem graça, para os dois não tem graça para ninguém, certo? Não é engraçada. Uma piada que não tem graça para quem está ouvindo, ela não é engraçada, certo? Então, para mim, isso é bullying. Você tratar o outro de uma forma que não está... Você está incomodando. O bullying é incomodar o outro. Mas você pode colocar suas palavras. Você vivenciou ou presenciou um ato de bullying? Como foi? Eu já falei para vocês que eu vivi, na minha infância e adolescência, eu vivi muito bullying, porque eu fui de todos os extremos, né? Eu era baixinha, gordinha, e depois eu fui a vareta, magrela. Sempre levei uma coisa, mas eu quando as pessoas se ofendiam, eu me desagradava e eu acabava tomando partido. Então, assim, bullying é muito sério. Então, aqui também é pessoal, tá? Quando terminar, assine seu nome, pessoal, não é mesmo? E parabéns, você finalizou e era para enviar o emoji para a professora, não é mesmo? Depois eu vou enviar no grupo essas questões respondidas, certo? Vou copiar o link, vou enviar para mim no WhatsApp, para depois eu enviar para vocês. Certo? É assim que a professora faz. Essa aqui é a agenda da professora. Depois eu envio para vocês corrigirem, verificarem o que vocês fizeram. Agora eu vou fechar, stop share. Então, gente, essa foi a correção da atividade online que nós fizemos. Espero que todos tenham respondido até no momento que eu estou gravando esse vídeo, apenas 14. Eu sei que não possui excesso, então eu precisava, são 17 alunos que nós temos agora, então 16 precisavam ter respondido, então faltam 2 ainda, mas espero que todos tenham respondido até a aula de hoje. Um beijo e até daqui a pouco que tem mais aula por aí.